Minha versão NVI, diz assim a palavra do Senhor. Eles, falando a respeito da igreja que havia nascido naqueles dias, após a pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas vieram a entregar a sua vida, de fato, a Cristo e fazer parte dessa comunidade que estava iniciando, essa igreja primitiva. Então, verso 42 diz que essa igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar, queridos? Te louvamos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra, que nos orienta, que nos instrui, que nos corrige, que nos consola e que nos dá a graça do crescimento espiritual e da santificação. Nessa noite, como sempre fazemos, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê a capacidade de absorver a Tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração esteja pronto e preparado para receber e acolher com toda a intrepidez, com toda a coragem, a santa palavra do Senhor. Dá-nos a capacidade também de colocá-la em prática no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida, para que o Teu nome seja conhecido através de nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um texto bem conhecido, inclusive é o texto que é a base da nossa missão enquanto igreja, quando nós estamos antes do culto começar, ou às vezes nos momentos de oferta, em alguns intervalos, o Samuel ali e o pessoal da equipe de projeção preparou aqui uma animação que fica passando, né, com os avisos da igreja, inclusive com o lema da igreja. E nós nos identificamos assim, como uma igreja que é inteligente, comunitária, generosa e espiritual. Uma igreja inteligente que busca conhecimento das Escrituras. Uma igreja comunitária que busca a manutenção de um ambiente de amor e cumplicidade entre os irmãos. Uma igreja generosa no sentido de uma igreja que se doa ao serviço, que vai além daquilo que simplesmente se faz enquanto cristão. E uma igreja espiritual, uma igreja que busca Deus em oração, em jejum e em práticas espirituais. É assim que nós nos definimos. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo. É assim que nós nos entendemos e é para esse caminho que nós estamos caminhando, nós estamos correndo. É importante nós falarmos sobre isso, porque o mês de janeiro é o mês dos inícios, é o mês do começo. É o mês em que estamos pensando muito a respeito da vida e pensando, ou pelo menos deveríamos estar pensando a respeito dos dias que estão por vir. E traçamos aí muitos objetivos pessoais, objetivos profissionais, às vezes objetivos no que diz respeito à educação, mas nem sempre está na nossa lista de prioridades os objetivos espirituais. Nem sempre pensamos onde nós queremos chegar espiritualmente falando. A Bíblia ela nos dá muitos parâmetros pelos quais nós julgamos a nossa vida. A Bíblia nos mostra o que é bom. Deus é aquele que comunica o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. E Deus nos deu essa capacidade de identificarmos, de olharmos para as coisas e sabermos que algo não é o ideal ou que algo é o ideal. Ou às vezes olharmos para as coisas e entendemos o ideal, sabendo que não estamos no ideal e caminharmos para esse ideal. Deus colocou uma lógica em todas as coisas e nos deu a capacidade de reconhecer essa lógica, de como as coisas funcionam. E além disso, desse senso interno, Deus também deixou de maneira clara na sua palavra, de maneira escrita na sua palavra, os padrões e os parâmetros pelos quais nós julgamos muitas áreas da nossa vida. A família, os negócios, os relacionamentos, a vida espiritual, a vida na igreja, a vida em cada área que se possa imaginar. Deus colocou vários parâmetros para que possamos julgar a nossa vida.
E a Bíblia também nos dá apontamento sobre o que é a igreja do Senhor, o que é ser um discípulo de Cristo. Nós estamos lendo aqui o início do livro de Atos, que é o início dessa igreja organizada, dessa igreja primitiva, desses discípulos de Jesus que vão se juntando e vão se tornando cada vez mais organizados como povo que ora, povo que busca conhecer as Escrituras, povo que busca ter comunhão uns com os outros, povo que busca servir uns aos outros, e a igreja então vai se organizando ao longo do tempo. Mas antes de nós falarmos propriamente da igreja, é importante nós entendermos a nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus reflete a nossa relação como igreja, como povo de Deus. Há na cabeça de muitas pessoas o entendimento de que a nossa relação com Deus ela é praticamente uma relação jurídica, em que temos ações que não são as melhores ações, que nós chamamos de pecado, e que Deus se desagrada com essas coisas, então nós buscamos a Deus para poder mudar essas coisas, para que Deus não se desagrade de nós, e assim vamos caminhando na vida. Há muitas pessoas que restringem a vida espiritual a esse tipo de relacionamento, um relacionamento de olhar e ver coisas que estão em desordem, procurar em Deus a capacidade para colocá-las em ordem, e assim vão caminhando. E em certa medida, a Bíblia nos aponta essas coisas. Mas há muito mais do que essa simples relação superficial de erros e acertos para com Deus. Há uma relação muito mais profunda no que se diz respeito ao pecado. O que é o pecado? Como o pecado afetou a vida de todos nós? Como a queda afetou todos nós? E em última análise, queridos, o que o pecado fez com toda a humanidade foi uma alienação, um distanciamento. Primeiro, um distanciamento para com Deus. E segundo, um distanciamento uns para com os outros. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou como o seu povo. E é muito interessante quando nós lemos o relato de Gênesis, falando sobre a criação dos nossos primeiros pais, e falando a respeito de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é exatamente assim que a Bíblia diz, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que aí, se a gente vai para o original, a gente vê que essa palavra homem, ela está se referindo à humanidade. Tanto que a sequência do texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Homem e mulher são essa humanidade, são essa coisa única, são essa coisa só, são esse povo de Deus. Adão entendeu isso. Quando ele olha para sua esposa, a sua adjuntora, aquela que estaria com ele em todo o tempo, Adão diz, essa agora é carne da minha carne, essa agora é osso do meu osso. Ela e eu somos uma coisa só. Ela não é um indivíduo separado de mim, ela tem a sua individualidade, ela tem as suas características, ela é diferente de mim, ela pensa diferente de mim, ela age diferente de mim, mas eu e ela somos uma coisa só. É importante nós entendermos isso. E é importante entender que nós fomos criados à imagem de um Deus, que é uma comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas essas três pessoas, esses três indivíduos, são Deus. E nós fomos criados a essa imagem, a imagem de indivíduos que são uma coisa só. E nós, enquanto humanidades, somos indivíduos. É bem por isso que a queda dos nossos primeiros pais afetou a todos nós. E é bem por isso que a salvação, aqueles que estão em Cristo, se tornam um povo, se tornam uma coisa só, se tornam um corpo. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque isso é o plano original de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. No Éden, no jardim de Deus, o outro é Deus. Nós, enquanto humanidade, somos uma coisa só. Mas então entra um elemento a mais, a queda, o pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus, e entre nós e nós. Na queda nós vemos no Éden o homem se escondendo de Deus. Na queda nós vemos no Éden aquele mesmo homem que disse, essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso, agora dizendo, olha Deus, o problema foi essa mulher que o Senhor me deu. O problema é ela não sou eu. Ela é ela, a responsabilidade é ela, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu e o problema é dela. Nós não somos uma coisa só. O pecado divide a humanidade e continua sendo assim. E por que é importante nós entendermos isso? Por que é importante nós entendermos o plano original de Deus? Por que é importante nós entendermos o que aconteceu com a queda? Porque a redenção é o trazer de volta a criação para a ordem pela qual Deus a criou.
E Deus nos criou para sermos uma coisa só. Deus nos criou não para a uniformidade, Deus nos criou para a unidade. Deus nos criou para o relacionamento, Deus nos criou para a responsabilidade mútua. E a salvação é esse processo que reverte os efeitos danosos do pecado. Entenda uma coisa: quanto mais longe nós estamos de Deus, não é que nós somos mais pecadores. Quanto mais longe nós estamos de Deus, mais nós somos autônomos, mais nós somos separados, mais nós andamos de acordo com a nossa própria mente, de acordo com a nossa própria vontade, mais nós andamos nesse individualismo que é a marca da nossa geração. Deus nos fez para dependermos dele e para servirmos uns aos outros. Mas o pecado nos afasta de Deus e o pecado nos afasta dos outros. Essa foi a proposta de Satanás, dizendo: olha, você não precisa dar ouvidos a Deus. Se você ir além dessas ordenanças de Deus, você vai ser igual a Deus. Você vai saber do bem e do mal como Deus sabe. Você não vai precisar de Deus. Irmãos, essa é a raiz de todo o pecado. Essa é a raiz de toda quebra nos relacionamentos. Esse individualismo é quando nós dizemos: bom, aquilo que Deus diz que é bom, eu digo que não é tão bom, então eu não faço. Aquilo que Deus diz que é mal, eu digo que não é tão mal e eu faço. Toda a ação é assim. Toda crise nos relacionamentos falam disso. A crise nos relacionamentos, por exemplo, de casamento, essa ideia de eu tenho que ser mais feliz do que o outro, eu tenho que preservar mais os meus direitos, isso traz crise nos casamentos, isso traz crise na relação entre pais e filhos, isso traz crise nos relacionamentos de hierarquia, seja dentro de instituições, seja no trabalho, seja na igreja, porque ninguém quer se submeter a ninguém. Todo mundo quer andar pela sua própria cabeça, todo mundo quer fazer a sua própria vontade. Um certo filósofo humanista disse que a medida do homem é o homem. É ele quem manda em si mesmo, é ele que define o que é bom e o que é mal. E nós vivemos nesse tempo em que as pessoas acham que sabem o que é bom e o que é mal e fazem os seus caminhos com base nesse achismo. De forma que, olha, não dê ouvidos a ninguém, é o que dizem por aí. Rompa com essas tradições patriarcais, judaico-cristãs, rompa com esse negócio de religião. Liberte-se, esse é o movimento libertário, liberte-se de todas as amarras culturais, sociais, religiosas. Libere-se inclusive das amarras biológicas. É isso que esse mundo está dizendo. Não quer dizer que você nasceu de um jeito que você é assim. A sexualidade é algo que é construído. Não quer dizer que porque você nasceu com as coisas que os homens têm, que você é um homem. É isso que as pessoas estão dizendo. Liberte-se da biologia. Não deixe nenhuma amarra em você. É isso que os movimentos libertários dizem. Mas a salvação é o caminho inverso. A salvação é o entendimento de que Deus criou as coisas com propósito. Deus criou as coisas com lógica. E Deus criou a humanidade para ser um organismo vivo e único. Por isso nós temos a igreja. A igreja é esse ambiente onde nós entendemos que a obra que Cristo realiza nas nossas vidas tira os nossos olhos de nós mesmos e coloca os nossos olhos primeiro em Deus acima de todas as coisas e depois ao próximo, que tira o foco de só as nossas necessidades, só os nossos desejos, só as coisas que nós queremos. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos importamos com a vontade de Deus e mais nos importamos com a vontade e o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor, ao ponto da Bíblia falar a coisa mais louca, de que nós devemos colocar as pessoas superiores a nós. Isso é contracultural. Isso é algo que ninguém diz. Isso é algo que é maluco. O quê? Os outros acima de mim? Muito pelo contrário. Eu me amo, eu me adoro, eu me venero, eu não posso viver sem mim, eu sou demais. E se alguém tentar ofuscar o meu brilho, eu passo por cima. Mas aquele que está se aproximando de Deus aprende o caminho da unidade, o caminho do serviço. Aprende o caminho, como nós vimos aqui há algumas semanas atrás, o caminho da submissão mútua. O marido se submete à sua esposa, a esposa se submete ao seu marido, os filhos se submetem aos seus pais, os pais se submetem aos seus filhos, os irmãos se submetem, a igreja se submete. E a vida vai funcionando assim. Agora, isso não é possível ser vivido sem um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor.
O que nós temos aqui em Atos capítulo 2 é o relato dessa igreja primitiva. A descida do Espírito Santo acontece aí no capítulo 2. E nós temos aqui o retrato daquela igreja mais fresquinha, sabe? Aquela igreja assim que tinha acabado de nascer dentro de um grande avivamento, dentro de uma obra poderosa do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo, uma pregação muito poderosa do apóstolo Pedro, uma conversão maciça de pessoas. O coração daquelas pessoas estava embebido do Espírito Santo. E os primeiros dias dessa igreja são um bom retrato do que nós gostaríamos de ser como igreja, de um bom padrão a se seguir enquanto igreja. E eles tinham aqui 4 atitudes, que são as atitudes que nós devemos buscar enquanto igreja. E agora, como igreja, eu não estou falando somente como uma instituição local. Eu digo nós enquanto cristãos, nascidos de novo, que se importam com Deus, que se importam com a vontade de Deus. Quais eram as marcas dessa igreja primitiva? A primeira coisa que nós vemos aí no versículo 42, que é o que vai nos guiar por todo esse texto, essa porção do capítulo, diz que eles se dedicavam. E essa palavra é importante. Outra versão vai dizer que eles perseveravam. E aí, essa palavrinha, esse verbo de dedicação aqui, ele está ligado a todas as subsequências aí desse texto. Ou seja, diz o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão e eles se dedicavam às orações. A dedicação aqui está ligada a todas essas coisas. Essa é a ideia do texto. Eles se dedicavam em cada um desses processos. O primeiro processo que nós vemos é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que era o ensino dos apóstolos? Era a doutrina, era a palavra. Cristo Jesus havia instruído seus discípulos a fazerem discípulos, a ensinarem as suas palavras. Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Eles deveriam pregar a palavra de Deus. Essa era a maior ocupação dos discípulos. Ouça isso, essa era a maior ocupação dos apóstolos. Os apóstolos se ocupavam de conhecer a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus. No capítulo 6, à frente aí em Atos, no capítulo 6, fala sobre a escolha de 7 homens. Isso acontece, não precisa abrir o texto não, depois se você quiser ler em casa, Atos 6. Fala de um momento da igreja em que começou a haver uma crise dentro da igreja, uma crise institucional. Haviam 2 grupos de cristãos, um grupo de cristãos que vinha do judaísmo e um grupo de cristãos que não era judeu e que se converteu ao cristianismo. Então um grupo de cristãos vem até os apóstolos e dizem: olha, as viúvas dos cristãos que não eram judeus estão sendo deixadas de lado, eles estão dando atenção só para as viúvas dos cristãos que eram judeus, e começa uma guerra dentro da igreja. Viu que desde a igreja primitiva tem picuinha dentro da igreja. E eles então chegam aos apóstolos e dizem: e aí, o que vocês vão fazer a respeito disso? A resposta dos apóstolos é interessante. Ele diz: olha, não convém, os apóstolos dizem à igreja, não convém que nós deixemos do ensino das escrituras e das orações para resolver essa picuinha entre vocês. Portanto, dizem os apóstolos, escolham no meio de vocês 7 homens que sejam íntegros, que temam a Deus, que sejam verdadeiros varões valorosos. Orem a respeito disso, escolham esse e tragam os nomes para nós. E aí nasceu o ministério diaconal. Nascem os diáconos, dentre eles Estevão, aquele que vai ser apedrejado logo no capítulo 7. Eles eram diáconos. Quem eram os diáconos? Aqueles que atendiam às necessidades pessoais da igreja, aqueles que cuidavam da alimentação das pessoas, que resolviam pequenos entraves no meio da comunidade, porque os apóstolos disseram: olha, não é justo que nós deixemos de lado aquilo que é mais precioso do nosso ministério, que é pregar a palavra de Deus e orar. E por que isso é importante entender, queridos? Por que a palavra deve ser tão central? E é esquisito ter que falar isso nos dias de hoje. Por que é que a palavra deve ser tão central no meio da comunidade cristã? Porque é ela quem rege todas as outras coisas. É ela que define todas as outras coisas. Porque nós podemos nos ocupar de coisas que não fazem parte das coisas que Deus nos chamou a nos ocupar, se nós não conhecemos as Escrituras. Podemos passar horas orando e as nossas palavras não serem sequer ouvidas por Deus, porque estamos orando em desacordo com a vontade de Deus, porque não conhecemos a sua palavra.
Podemos gastar todos os nossos fôlegos, todas as nossas energias, fazendo coisas, fazendo obras que não foram obras que Deus nos pediu para fazer, porque não conhecemos a sua palavra. Podemos perder muito tempo na nossa caminhada cristã, fazendo coisas que nós achamos que são coisas corretas, mas não são corretas porque nós não as conhecemos à luz das Escrituras. Portanto, esse era um nobre chamado daqueles apóstolos, que vai se tornar também a incumbência daqueles que vêm na sequência dos apóstolos, que eram os presbíteros. Esse movimento apostólico, ele é uma coisa nova. Há pouco tempo começou a surgir gente que dizia que era apóstolo e consagrava apóstolo, e estão consagrando apóstolo até os dias de hoje. Mas o último apóstolo morto foi João, na ilha de Patmos. Desde então não tem mais nada a respeito de apóstolos, não há sucessão apostólica. Aqueles que vão cuidar da igreja a partir de então são chamados de presbíteros. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, nas suas cartas a Timóteo, na sua carta a Tito, fala a respeito das incumbências desse presbítero. E ele diz, dentre as necessidades ou as características para se escolher um presbítero, além de questões relacionadas à família e ao caráter, que este presbítero teria que ter a condição ou as capacidades necessárias para ensinar e encorajar a igreja do Senhor através da palavra e refutar todos aqueles que se opõem à palavra. Os apóstolos eram esses que ensinavam a palavra, e a igreja era essa que ouvia a palavra, que aprendia a palavra, que buscava conhecer a palavra. E é importante nós pensarmos nisso, porque aprendizado é um processo que exige humildade. Poucas pessoas estão aprendendo ultimamente, porque muitas pessoas acreditam que já têm toda a verdade, e que só vão dar ouvidos àquelas coisas que colaboram com aquilo que eles acham que é verdade. Poucos são aqueles que estão dispostos a pensar, a dialogar, a questionar, e às vezes até mesmo a dizer, eu estava errado e você está certo. Aprendizado exige humildade. Não dá para ser orgulhoso e aprendiz ao mesmo tempo, porque aprendizado é um exercício de reconstrução, de demolição. E a igreja é esse ambiente, e as escrituras são esse manual, que nos destrói e nos reconstrói, que muda as nossas concepções, quando nós nos apoiamos a ela. Irmãos, nós podemos formar pensamentos de diversas matrizes, nós podemos inclusive formar muitos pensamentos espirituais, teológicos, que nada tem a ver com as escrituras. Como testemunho pessoal, eu digo que nos últimos 4, 5 anos, eu acabei sofrendo muito de desconstrução em algumas coisas que para mim estavam muito firmadas, muito certinhas. Coisas que eu aprendi a vida inteira, mas que não permaneceram de pé diante da Bíblia. Coisas que pessoas disseram, ensinaram e pegaram um versículo aqui, outro versículo ali, para poder endossar os seus pensamentos, mas que diante de um estudo correto das Escrituras, sequencial das Escrituras, não permaneceram de pé. E isso é doloroso, isso é trabalhoso. Isso não é confortável. Quando você acha, não, eu sei, sobre isso eu sei, não quero nem ouvir os outros falarem a respeito disso, isso eu já sei, isso para mim é um ponto fechado. E de repente você se depara com as escrituras, e as escrituras dizem, olha, você está indo pelo caminho errado. E você tem que reconstruir toda a sua linha de pensamento e todas as suas bases. Isso dá trabalho. É por isso que não tem muita gente aprendendo hoje em dia. É por isso que em muitas igrejas, as escrituras, quando são lidas fora do contexto. Em muitos lugares, as pessoas estão sendo movidas por diálogos e por discursos que são simplesmente emocionais, que chamam a atenção, que arrepiam, que arrebatam, mas que não tem nada de escritura. Essa igreja era uma igreja firmada nas escrituras. Era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, que dava ouvidos ao ensino dos apóstolos, que buscava conhecer as escrituras, que buscava crescer no conhecimento de Deus. Essa era uma das características dessa igreja. A segunda característica é a comunhão. A palavra aqui no grego é a palavra koinonia, que fala de ter algo em comum. Comunhão é esse entregar do coração um ao outro, de servir um ao outro. Lembra que eu falei que quanto mais distante de Deus, mais distante nós estamos das pessoas? Quanto mais distante de Deus, mais nós vivemos assim, pela nossa própria cabeça, fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se conecta com outras pessoas que amam e temem a Deus.
Aqueles que se aproximam de Deus necessariamente se aproximam daqueles que amam a Deus, compartilham dos ensinamentos que recebem de Deus, se aproximam para aprender e se aproximam para ensinar, se aproximam para conhecer mais a Deus, comunhão, a amizade sincera, espiritual. Esse é um dos temas que nós tentamos bater o máximo, e tentamos como igreja desenvolver ferramentas, desenvolver encontros, para que de alguma forma isso seja fomentado no nosso meio. Mas no final das contas, queridos, como todas as demais coisas, isso depende da dedicação individual dos discípulos de Jesus. O texto diz que eles se dedicavam à comunhão, e é necessário dedicação para ter comunhão, porque ter comunhão não é fácil. Ter amizades sinceras e espirituais não é fácil. Fala de abrir a nossa vida para as vulnerabilidades, de estar disposto a abrir o nosso coração, de estar disposto a ouvir, estar disposto a falar, não de forma superficial, mas de forma intensa. Nós temos pensamentos diversos, nós temos ideias diversas, e vivemos numa sociedade em que ninguém quer conversar com ninguém, as pessoas só querem falar. Uma prova disso foi o que nós vivemos na última eleição. Era briga de todo lado, ninguém estava querendo ouvir ninguém estava querendo conversar, só estava querendo um esfregar na cara do outro a sua verdade. Não havia conversas corretas, justas. É claro que eu estou fazendo aqui um geral, mas o que mais as pessoas queriam fazer era esfregar na cara do outro: olha, eu estou certo, você está errado, de um lado e de outro. As pessoas não querem conversar, elas só querem falar a sua opinião, e quem não concorda com a minha opinião, que vá para outro lugar. É isso que as pessoas pensam nos dias de hoje. Mas aquele que se aproxima de Deus, este tem no Espírito Santo uma ponte para o diálogo, para dizer: olha, eu não concordo com o seu pensamento, mas isso não faz de nós inimigos. Eu não concordo com as formas como você pensa a respeito disso, mas nós continuamos a ser irmãos, continuamos a caminhar juntos. Muitos cristãos brigam por coisas tão ínfimas, por coisas tão bobas. Se diante de nós temos algo tão grandioso, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a presença do Espírito Santo, que é a unidade na fé, há coisas tão pequenas que trazem divergência em meio ao povo de Deus. Essa igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja onde havia comunhão, onde as pessoas gostavam de estar juntas. E não era pouco não, se você está com a Bíblia aberta aí, o verso 46 diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa era a unidade desse povo. Eles estavam unidos na assembleia, ou seja, com muitas pessoas no pátio do templo, mas também estavam unidos em pequenas panelinhas, nas casas, partindo pão, fazendo junto a panela, fazendo almoço de comunhão. Isso não é coisa inventada há pouco tempo, não, irmãos. Está lá na igreja primitiva, há muito tempo, eles se sentavam para comer, porque comer é o símbolo oficial e universal de intimidade. Nós nos assentamos e comemos com as pessoas que nós amamos, seja tomar um tererê, seja tomar um chimarrão, seja comer uns biscoitinhos, nós nos assentamos e comemos com as pessoas que nós amamos. E essa era uma igreja que partilhava dessa comunhão, essa comunhão extensa, talvez até um pouco superficial, porque era um grupo grande de pessoas, mas também uma comunhão íntima, com grupos pequenos, nas casas, partindo pão, comendo uns com os outros. De vez em quando nós fazemos algum evento de comunhão na nossa igreja, e eu fico muito feliz, e aqui não é uma crítica, tá, queridos? Mas eu fico muito feliz quando a gente faz alguns eventos de comunhão lá em Planalto. Os irmãos que aqui já foram em eventos de comunhão lá em Planalto sabem do que eu estou falando. É uma bagunça, irmãos. É uma bagunça, realmente é uma bagunça. Não tem lugar para sentar, a gente senta uns com os outros e põe o prato em cima do colo mesmo e tal, mas é aquela bagunça santa, aquela bagunça de todo mundo conversando com todo mundo, sabe? Aquela muvuca, muvuca boa. Mas às vezes nós fazemos eventos de comunhão aqui na nossa igreja, no nosso salão, bonitinho, com mesas, com cadeiras, as mesas assim, com um forrinho bonito. Aí chega os crentes, né? Chega a família de crente, dá boa noite para as pessoas e senta a família numa mesa. Aí chega uma outra família de crente, dá boa noite para todo mundo e senta na outra mesa. E aí fica um jantarzão com famílias isoladas num evento de comunhão. Nós tivemos há pouco tempo, no finalzinho do ano passado, um grande evento de comunhão, um grande culto na chácara. Tivemos o batismo, tivemos culto, tivemos ali um churrasco, tivemos piscina, foi muito gostoso. Nós estávamos em 117, né, Samuel? 117 pessoas ali,
um grupo grande. Mas havia muitas pessoas que não estavam ali conosco. Um momento tão gostoso de interagirmos uns com os outros, de conhecermos uns aos outros. Nós precisamos de comunhão, queridos. E deixa eu dizer uma coisa para você sincera: você não vai conseguir comunhão aqui 1h30 num domingo à noite. Não vai. Você pode conseguir colegas, mas comunhão se faz no contato. Comunhão se faz no dia a dia. Há algumas ações que acabam acontecendo no nosso meio que são tão legais, tão louváveis. Tem há algum tempo já um grupo de irmãos e irmãs que todas as segundas-feiras se reúnem para jogar futebol. Tem o grupo das meninas, tem o grupo dos meninos, é canelada para todo lado. Mas é um lugar onde a comunhão está sendo promovida. E por que eu estou falando dessas coisas, queridos? Porque isso faz parte da espiritualidade cristã. Temos amigos que amam e temem ao Senhor. Amigos com quem nós podemos contar, e com quem nós podemos orar, com quem nós podemos confiar. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quantos amigos espirituais você tem? Pensa aí com você. Quais são aquelas pessoas que você diz: estes são os meus amigos espirituais? Esses eu posso confiar a minha vida espiritual assim, ó, tranquilo. Eu posso pedir conselhos, eu posso pedir oração. Essas pessoas não vão me julgar, elas vão me amar, elas vão me ajudar. Quantos são? Quantas pessoas você é essa pessoa que é um amigo? Diz: essa pessoa pode contar comigo o tempo que for. Irmãos, não dá para ser assim com todo mundo. Não dá para ser assim com a igreja toda. Não essa intimidade tão próxima. A igreja é esse ambiente onde nós nos amamos de maneira coletiva, mas também nós nos amamos de maneira próxima, junto, de comunhão. Eu quero desafiar você, que nesse ano de 2019, amplie o seu número, ou desenvolva amizades espirituais, porque é no meio dessas amizades que nós somos corrigidos, que nós somos confrontados, que nós somos ensinados, que nós somos polidos. Se tem uma coisa que move o nosso caráter, é relacionamento. Se tem uma coisa que expõe de nós o nosso melhor, são os relacionamentos. Se tem algo que expõe de nós o nosso pior, são os relacionamentos. E quanto mais nos relacionamos, mais vamos nos polindo. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde havia comunhão. Comunhão com a grande massa, mas comunhão no partir do pão nas casas. Eles almoçavam juntos, jantavam juntos, tomavam suas refeições juntos. Por último aí no versículo 42, diz o texto que eles também estavam unidos na oração. Eles oravam como igreja. E se você ler o livro de Atos, você vai ver a igreja do Senhor orando muito. A igreja de Cristo orava para escolher os seus representantes. A igreja de Cristo orava para enviar os seus missionários. A igreja de Cristo orava pelos problemas da igreja, orava pela perseguição da igreja, orava pelas necessidades dos irmãos. A igreja de Cristo orava. É claro que há uma medida da nossa oração, que ela é no nosso secreto, só nós em Deus. Mas há um grande poder na oração comunitária, no partilhar das nossas necessidades uns com os outros, no ajuntamento dos cristãos para louvar, para agradecer a Deus, para apresentar os seus pedidos de oração. A igreja primitiva, essa era a igreja que se unia, que juntos oravam e clamavam. E não só isso, mas eles também serviam uns aos outros. Aí diz o texto no versículo 43, que movidos por esse combustível do temor, diz o verso 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O verso 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o verso 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Essa igreja foi além. Essa igreja entendia, esses irmãos entendiam que tudo o que eles tinham, inclusive os seus bens, eram para a glória do nome do Senhor. Que tudo que Deus havia acrescentado a eles não lhes pertencia. Irmãos, esse é o conceito da mordomia cristã. Quando nós entendemos que nada é nosso, tudo que nós temos é emprestado, até o fôlego de vida que nós temos é emprestado. Há quilômetros de vasos sanguíneos no nosso corpo, basta um pequeno vasinho no nosso cérebro se entupir, você não lembra nem o seu nome. E Deus tem nos mantido de pé, Deus tem nos mantido vivos, Deus tem nos mantido com capacidades, Deus colocou em nós dons, talentos, aptidões, Deus colocou em nós facilidades para certas coisas, Deus tem acrescentado a nós as necessidades diárias sendo supridas. Deus deu a oportunidade de chegarmos em algum ponto profissional, educacional, tudo isso é dádiva do Senhor sobre nós.
E o cristão é aquele que entende que tudo que ele tem pertence a Deus. E ele não usa essas coisas simplesmente para o seu próprio propósito. Paulo vai dizer a Timóteo que aquilo que Deus nos acrescenta é para o nosso deleite, sim, mas também é para servir ao Senhor e servir à comunidade, servir aos irmãos. Deus tem nos dado dons, talentos. Deus tem acrescentado a nós tantas coisas. A pergunta que fica é: e essas coisas nós usamos somente para nós? Tudo que nós temos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós administremos, essas coisas são só para nós? Deixa eu fazer mais uma provocação. Pense em tudo aquilo que Deus acrescentou à sua vida. Pense nos anos que você tem pela frente, os dias que você tem pela frente, o tempo que você tem pela frente. Pense o ponto profissional em que você está, o ponto educacional em que você tem. Pense nas coisas que Deus acrescentou às suas mãos. Essas coisas servem só a você? Como essas coisas podem trazer glória ao nome do Senhor? Como o reino de Deus pode ser enriquecido pelas aptidões, pelas capacidades que Deus te deu? Como o reino de Deus pode ser mais conhecido com aquilo que o Senhor tem dado para você administrar? Essa igreja cheia do Espírito entendia que tudo pertence a Deus, e eles viram necessidades no seu meio. Havia ali uma grande necessidade social. A conversão desse grande número de pessoas aconteceu meio que num êxodo. As pessoas foram a Jerusalém para uma das festas principais da religião judaica, que era a festa de Pentecostes. Havia gente de todo lado, e muita gente, ao se converter ali na pregação de Pedro, não voltou para sua casa, deixou tudo para trás e ficou ali, no meio da comunidade dos cristãos. Então a igreja se viu nessa grande necessidade social, e a igreja começou então a se mover. Posteriormente há um grande momento de fome e escassez em toda Israel, em toda Jerusalém, e nós vemos o apóstolo Paulo nas igrejas dos gentios, fazendo a arrecadação para manter a igreja lá em Jerusalém. Era uma necessidade pontual daquele povo, daquele grupo, mas existem outras necessidades no nosso meio, e nós recebemos de Deus capacidades para servirmos a Deus e servirmos ao próximo. Quando eu falo sobre isso, eu sempre penso nos dons e talentos que Deus nos deu, nas capacitações espirituais que Deus nos deu. Você que está nessa igreja há algum tempo, que já aprendeu do Senhor já há algum tempo, que tem uma caminhada com o Senhor há algum tempo, você tem condições de ensinar aqueles que estão começando na fé. Você tem condições de compartilhar daquilo que você tem aprendido de Deus, de pastorear, de ajudar aqueles que são novos na fé. Mas o que nós vivemos como igreja, de uma forma muito geral no mundo, é uma ideia de um clube, em que se paga uma mensalidade, e que aqueles que são os profissionais da fé têm que dar conta de todas as demandas dessa comunidade. Irmãos, a igreja não é isso. A igreja somos nós. Deus estabelece lideranças para ajudar na gestão desse negócio todo, mas no final das contas, cristão sou eu e é você. Nós somos chamados a servirmos uns aos outros, a termos comunhão uns com os outros, a ensinarmos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Mas como? Ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, com todo o temor, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração e dando graças ao Pai. A comunidade de Cristo cresce à medida em que nós crescemos como indivíduos e manifestamos a obra do Senhor e os ministérios que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Essa era uma igreja que entendia isso. E não era à toa que isso movia os seus corações. Não era uma espiritualidade forçada, era uma espiritualidade sincera. Olha o que diz aí o versículo 46, a última parte. Diz que eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não era um peso servir ao Senhor, não era um peso servir aos irmãos, era algo alegre, era algo leve, era algo sincero, não era algo dentro da igreja e outro algo fora da igreja. Era gente que vivia os seus dias para a glória de Deus. Isso inclusive chamou a atenção das pessoas que estavam ao redor, que não faziam parte dessa comunidade. O verso 47 diz que eles louvavam ao Senhor e tinham a empatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A vida dessa comunidade de fé
que aprendeu que a salvação nos aproxima de Deus e nos aproxima de pessoas, começou a fazer diferença no meio da sociedade. Irmãos, nós estamos vivendo num ponto da história em que está cada vez mais fácil se isolar de tudo e de todos. Hoje você não precisa sair de casa para mais nada. Hoje você estuda em casa, você trabalha em casa, você faz compras em casa. Em alguns grandes centros, você não sai nem para fazer compra no mercado. Você faz ali, pega um aplicativo ou entra num site, você põe lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, sei lá, e vai colocando a sua listinha. Daqui a pouco vem alguém, bate palma na sua casa, você já pagou, você não precisa nem ver a cara do indivíduo. Nós vivemos em tempos em que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. As pessoas não se conectam umas com as outras mais. E é tempo desta igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, mostrar que existe algo diferente. E por igreja, de novo, eu não estou falando simplesmente de uma instituição, estou falando de cada membro do corpo de Cristo, mostrar que se importa com os seus irmãos, mostrar que serve aos seus irmãos, que tem comunhão com os seus irmãos, que venceu essa barreira do orgulho e aprendeu a aprender, e aprendeu a ensinar, e aprendeu a pedir perdão, e aprendeu a liberar perdão, aprendeu a se encher do Espírito em comunidade, aprendeu a pedir oração, aprendeu a orar uns pelos outros, aprendeu a compartilhar daquilo que Deus nos dá como povo do Senhor. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. É por isso que o texto começa dizendo que eles se dedicavam, eles perseveravam. Não é fácil aprender, não é fácil ter comunhão, não é fácil servir, não é fácil ter perseverança na oração, não é fácil. É por isso que é necessário dedicação. Eu quis trazer essa palavra para nós, para que nós possamos nos lembrar mais uma vez de qual é o nosso propósito enquanto igreja. Pelo que é que nós trabalhamos. E agora, quando eu digo nós trabalhamos, há aqui dois entendimentos. Há o entendimento dessa comunidade organizada que tem os seus líderes, que trabalham, que promovem situações, que tentam encontrar meios de fazer com que essas coisas sejam possíveis, que propõem ferramentas, mas também em nós como indivíduos, que nos apropriamos dessas ferramentas e que desenvolvemos outras, para que haja mais comunhão, para que haja mais aprendizado, para que haja mais serviço, para que haja mais oração. Esse é o nosso alvo. É isso que nós queremos como igreja. É por isso que nós batalhamos como igreja. E se você faz parte dessa igreja, se você se entende como um membro dessa igreja, você tem que lutar conosco, não contra nós, lutar conosco, pedindo a Deus que nos dê sempre dessa graça, e se colocando à disposição para servir, se colocando à disposição para ter comunhão, para aprender e para ensinar, se colocando à disposição para orar. Queridos, nós como igreja precisamos orar mais, orar de forma individual, mas orar também de forma coletiva. Às vezes a gente promove alguns eventos de oração, é triste. Às vezes a gente promove alguns eventos de aprendizado da palavra, aí vem pouquinha gente. Aí a gente faz um evento de oração, aí vem menos gente ainda. Aí tem muitas ideias. Nós como igreja temos que fazer isso, mas eu não quero fazer. Põe alguém para fazer no meu lugar. Olha, como igreja a gente devia se ocupar com isso. Tá, vamos nos ocupar? Não, mas eu não posso, eu não tenho tempo, estou só dando a ideia. Vê alguém aí que pode, vê algum obreiro que consegue, faz isso, que vai ser bom. O que nós precisamos é de engajamento como povo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que arregaça as mangas e que traz glória ao nome do Senhor e crescimento espiritual aos membros do corpo de Cristo. Amém, querido? Alguns desafios para nós. Como vai ser o seu ano de 2019? No quesito aprendizado da palavra de Deus. Como vai ser a sua disposição para aprender a palavra de Deus? Para se apropriar dos meios que Deus tem nos dado como comunidade para aprender a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Quais são as suas ações planejadas para que você tenha mais amigos espirituais no ano de 2019? E mais, para que você tenha discípulos, para que você gere discípulos, para que você gere novas vidas espirituais,
e cuide dessas vidas espirituais. Quais são os seus planejamentos para isso? Quais são os seus planejamentos no que diz respeito à espiritualidade, à oração? Orar mais, orar menos? O tanto de oração já está suficiente? Todo mundo já ora assim, pelo menos 1 hora todos os dias, e vai aumentar esse ano para orar assim 1h30 todos os dias. Começa com 15 minutos, mas começa com 5 minutos por dia, para orarmos juntos, para estarmos mais juntos. Qual os seus planos para servir ao Senhor? Para tirar da prateleira os dons e talentos que Ele colocou nas suas mãos, para colocar a mão no arado, e para se disponibilizar a fazer o reino do Senhor conhecido, vidas serem entregues aos caminhos do Senhor, e relacionamentos com o Senhor serem cultivados, tendo nós como instrumentos de Deus. Esse é o meu desafio, esse é o desafio que eu faço a vocês, nesse ano de 2019, nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que serve. Nós vamos continuar dizendo que somos uma igreja inteligente, que somos uma igreja comunitária, que somos uma igreja generosa e que somos uma igreja espiritual, até que isso seja verdade. Amém? Pode se colocar de pé, nós vamos orar. Chamar o pastor Manfred aqui. Feche os seus olhos. Não é fácil, queridos, essa vida de igreja, e é por isso que nós precisamos da unção do Espírito e da dedicação de cada um de nós. Nós não somos chamados a fazermos isso na força do nosso braço. O Espírito Santo que habita em nós é esse que nos ensina todas as coisas, que nos orienta a toda a verdade. É esse que quebra as barreiras que nos dividem e promovem a comunhão. É esse que nos ensina a orar e que ora por nós, porque nós sequer sabemos orar como convém. É o Espírito Santo quem distribui os dons, os talentos pelos quais nós podemos servir uns aos outros. Mas não é Deus que vai fazer isso sozinho. Ele nos chama como povo dele, a colocarmos a mão no arado, a lançarmos a semente, a regarmos a semente, crendo que Ele é quem dá o crescimento. Vamos orar.